antes de sair para a loja do Bonfim, manter uma alimentação muito equilibrada, claro, com proteínas, e a gente pode colocar uns ovos, a gente pode colocar uma opção de frutas. É importante beber água antes, certo? Já começar o percurso hidratado, porque durante o percurso a gente precisa manter a hidratação. É interessante também que entre uma cervejinha e outra a gente beba água para que a gente não venha passar mal por desidratação, já que o sol é muito quente. Olá, estamos em 2025 e que seja um ano muito bom para todos nós. E, entre aspas, está de volta. Na próxima quinta-feira, dia 16 de janeiro, acontece a tradicional Lavagem do Bonfim. São 8 quilômetros de caminhada. E nesta época do ano, os dias costumam ser quentes, bem quentes. E por este motivo, nessa edição do Entre aspas, nós vamos conversar com o nutricionista Marco Ferreira, que vai trazer dicas para a gente do que fazer antes, durante e depois, para que possamos ter uma caminhada com saúde. Marco, mais uma vez, seja muito bem-vindo aqui ao Entre Aspas. Olá, Vlad, obrigado novamente. Sempre bom participar desse entre aspas e trazer dicas de nutrição, que é um assunto que eu gosto muito de falar. Então já vamos começar, né, com essas informações, porque a Lavagem do Bonfim, a gente sabe que é muito movimentada nos dias, né? Na maioria dos dias, muito quente, com sol a pino. Então já começo perguntando, quais são os alimentos mais indicados para consumir antes da gente ir para a caminhada? Pronto. É interessante que antes a gente tome um café da manhã bem reforçado para a gente poder fazer a caminhada. Afinal, são 8 quilômetros de caminhada à base de muito sol. Então, é importante que a gente esteja alimentado para que a gente não tenha nenhum tipo de hipoglicemia durante o percurso, né? E a gente sabe que durante todo o percurso as opções de alimentação elas não são tão saudáveis. E pode acontecer também de ter alguma opção que para alguém que tem alguma resistência, alguma intolerância, não tem uma opção que possa, uma opção acessível para essas pessoas, então é interessante a gente, antes de sair para a loja do Bonfim, manter uma alimentação muito equilibrada, claro, com proteínas, e a gente pode colocar uns ovos, a gente pode colocar uma opção de frutas e suco, né? Já que a gente vai fazer caminhada e a gente vai desidratar um pouquinho. Você falou em frutas. Quais as frutas você indicaria para que a gente possa consumir antes de ir para a caminhada? Eu posso indicar banana, a gente pode fazer também um mix, pode misturar banana com mamão, com manga, a gente pode colocar ameixa, chupar uma laranja também, é sempre muito bem-vindo essas frutas. Aproveitar a fruta da época mesmo, que está com um valor mais acessível. Não tem problema quanto ao tipo de fruta que a gente vai estar consumindo, não. O importante é consumir a fruta. Marco, diz pra gente qual a importância de se manter hidratado antes, durante e após a caminhada da lavagem do Bonfim. A hidratação ela é essencial, né? E principalmente para evitar que a gente passe mal durante o percurso. Então, é importante beber água antes, certo? Já começar o percurso hidratado, porque durante o percurso a gente precisa manter a hidratação. Então, eu aconselho a gente pode levar suco de frutas em uma garrafinha térmica onde a gente possa manter a temperatura, ou pode levar água também. Durante o percurso também tem venda de água de coco, que melhora ainda mais a hidratação por causa da presença de eletrólitos, que aí a hidratação acaba sendo melhor, e também está mantendo a hidratação com água mineral, para que a gente possa não vir passar mal também, né? E como esse percurso é um percurso que muita gente também aproveita da lavagem para fazer consumo de bebida alcoólica, em especial a cerveja, e a gente sabe que a cerveja ela é uma bebida diurética, é interessante também que entre uma cervejinha e outra a gente beba água para que a gente não venha passar mal por desidratação, já que o sol é muito quente e o percurso aí são de pelo menos 8 quilômetros. Então, essa é uma pergunta que eu ia te fazer, você acabou já dizendo aí. É importante consumir pelo menos um copinho d'água, entre uma latinha de cerveja e outra, para que o corpo se mantenha bem hidratado. É isso? Exatamente, porque como a cerveja ela é uma bebida diurética,
apesar da gente estar bebendo achando que a gente está consumindo líquido, ela faz com que o nosso corpo promova a diurese, ou seja, a gente acaba produzindo mais urina e esse excesso de urina, né, por conta da cerveja, ela acaba nos desidratando. Então, por isso é interessante que entre uma cerveja e outra a gente vá bebendo água para não desidratar. E você recomenda que seja levado algum tipo de lanche para ser consumido durante a caminhada? E aquele gel de corrida, também ele é indicado para que a pessoa leve, para possa consumir durante o percurso? Normalmente a gente indica para um diabético que sofra de hipoglicemia, ou algum tipo de pessoa que tem esses quadros de hipoglicemia, esse gel de carboidrato, ele pode ser interessante. Para o geral, eu aconselho a gente levar uma barrinha de cereal, ou levar uma fruta que a gente consiga manter ela na temperatura mais alta, como uma maçã, uma pera, uma ameixa, uma tangerina. São frutas que elas conseguem se manter mais íntegra com as altas temperaturas que ele dá pelo horário e pelo calor e a estação que a gente está no verão. Então, são frutas mais indicadas. Mas acho a ideia da barrinha de cereal também muito interessante, né? Tanto porque a gente não pode ter uma opção saudável durante o percurso, mas até também para a gente estar evitando uma hipoglicemia ali por conta da distância, do sol quente, do excesso de gasto de energia que a gente tem durante todo o percurso. Essa é uma dica boa, até porque a gente precisa evitar consumir durante o percurso aqueles alimentos que são vendidos no percurso, né? E às vezes a gente não sabe como produziu, que situação está, para evitar qualquer tipo de mal-estar, não é isso? Exatamente. A gente nem sempre os órgãos, né, responsáveis conseguem ter uma vigilância muito forte, né? Então Eficaz, assim, é né? muito eficaz, exato. Então é importante a gente evitar principalmente alimentos à base de molho, alimentos que a gente sabe que não vai conseguir manter a temperatura, que é uma dificuldade da comida de rua, né? Manter a sua temperatura para que a gente consiga manter o controle de bactérias ou algum micro-organismo que possa vir a nos fazer mal. Então, é sempre mais interessante a gente optar por uma opção que a gente consiga levar de casa e manter a hidratação durante todo o percurso, até a gente conseguir chegar em um ponto onde a gente consiga perceber que tem uma questão higiênica sanitária ali básica para a gente conseguir fazer uma refeição melhor. Agora, no dia anterior, né? Quais alimentos e bebidas devem ser evitados no dia anterior da caminhada e também horas antes da caminhada, para que nós não venhamos a ter, quem está participando da caminhada não venha a ter esse conforto. Eu aconselharia a gente evitar alimentos também à base de molho, ou alimentos que a gente normalmente sabe aqueles alimentos que nos faz mal, então a gente já evitar isso de antes para que a gente não venha ter nenhum tipo de desconforto gastrointestinal no dia do percurso. Então tentar manter uma alimentação mais leve, principalmente no dia anterior do período vespertino para o noturno. Então manter uma refeição mais leve e antes de sair de casa também fazer um café da manhã reforçado. Pode ser um café da manhã com ovos, frutas, raízes, um sucozinho, bastante água e sucesso. E depois da caminhada? Pode-se comer uma alimentação mais pesada, porque já que você teve um desgaste durante a caminhada, Exatamente. Depois da caminhada, a gente pode cometer alguns excessos, ou seja, a gente pode fazer uma alimentação um pouco mais gordurosa, né? Já que já passou todo o período da caminhada, o gasto energético é muito alto, né? Então não teria problemas fazer isso, mas ainda assim também está repondo a hidratação até antes mesmo de vir fazer essa alimentação pesada. Marco, durante a caminhada é comum que o cansaço apareça, o cansaço físico surja, né? Ele é por causa do calor, que muitas vezes é muito intenso. Muitas vezes não, a maioria das vezes é intenso, né? Por esse esforço prolongado durante a caminhada, o que você deve fazer? Primeiramente, a gente precisa manter a fé, né? Como é uma caminhada de fé, a Quem gente tem fé sabe vai a pé, né? exatamente. Quem tem fé vai a pé. Mas, brincadeira à parte, o café da manhã ela já nos dá essa
Energia. essa energia boa para a gente conseguir manter uma caminhada boa, né? E para as pessoas que estão mais sedentárias, vai ter que ter um pouquinho de paciência, reduzir um pouquinho mais os passos e manter a hidratação, porque não vai dar para a gente conseguir fazer uma alimentação que venha nos dar energia. Então, é manter um suco de fruta mais geladinho, porque aí essa glicosezinha a gente já consegue utilizar para dar um gásinho a mais na energia. Manter uma água, tomar uma água de coco, beber água. A hidratação nesse momento vai ser o nosso ponto de energia principal, porque a refeição anterior ela já vai nos forrar o estômago, já vai nos dar esse conforto gastrointestinal, já vai nos dar um pouquinho de energia para a gente conseguir manter esses 8 quilômetros de caminhada. E durante esse percurso, né? Que sinais as pessoas devem ficar alerta? Tontura, fraqueza. São dois que eu estou citando aqui, para quem fala assim, pô, o organismo já está respondendo como deveria. Quer dizer, a caminhada já está sendo pesada para mim. Como é que é? A gente normalmente tem os calafrios, né? A gente começa a transpirar um pouquinho, fora do normal, sentir um pouquinho de frio, sentindo alguns vestígios, que algumas tonturas, aquela sensação de desmaio. E nesse momento a gente precisa parar, hidratar, comer alguma fonte de carboidrato, de preferência carboidrato simples. Pode ser uma balinha, um pedacinho de doce, um pedacinho de chocolate, uma fruta, uma barra de cereal que tenha na bolsa, um açaí que eu já vi vendendo no percurso também é uma boa reposição de energia quando a gente sentir que está assim. E que também são alimentos que, né, a gente também pode estar utilizando durante o percurso para evitar também sentir esses sintomas de hipoglicemia, que já é esse desgaste de energia que pode acontecer durante o percurso, Sentiu esse desgaste, já é importante, principalmente beber água. principalmente beber água. A alimentação é fundamental durante todo o percurso. Importantíssimo. Marco, muito obrigado. Você que está nos assistindo, anote essas dicas aí. Vai beber, tome água, divida cerveja, água, ou cerveja, água. Se hidrate bastante, como o Marco nos contou aqui, e tenha uma boa lavagem do bom. Marco, mais uma vez, obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, sempre bom estar aqui no Entre Aspas e trazer dicas de nutrição, que é um assunto que eu amo muito para vocês. Eu que agradeço, obrigado, Vaz, obrigado ao programa Entre Aspas. E eu encontro com vocês lá na lavagem do bom. Grande abraço e até a próxima edição do Entre Aspas.